quero te dar boas-vindas, mais um culto da Igreja Evangélica Congregacional do Rio Branco. Tem sido a nossa intenção, nosso esforço, munir os irmãos com uma proposta de oração, e em especial neste culto de quinta-feira, dando para você a graça de reunir como família e fazer a obra de Deus dentro da sua casa, manter a comunhão com Deus, comunhão com a família, e ao mesmo tempo está sendo favorável à nossa comunhão também coletiva como igreja local, uma vez que nós estamos impedidos de fazer o nosso culto presencial. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a nossa vida, e que a paz do Senhor Jesus, o príncipe da paz, seja sobre a sua vida, hoje e para sempre, como igreja de Cristo, como salvo através da cruz de Cristo. Sejam bem-vindos, agradecemos os irmãos pelo apoio, pela consideração, a liderança desta igreja, de pastores, presbíteros e diáconos, acatando a nossa proposta, a nossa orientação como igreja. Deus seja aí na sua casa, meu amado irmão, você que está nos assistindo e participando conosco através desse vídeo. Que Deus seja conosco. A nossa proposta aqui nesta oportunidade, que estamos incumbidos de trazer uma meditação, uma reflexão na Palavra de Deus, nós temos como proposta a importância da cruz de Cristo para uma fé bem fundamentada. A fé precisa ter fundamento, a fé precisa ter alicerce. Ninguém pode construir a casa espiritual de qualquer forma. Nós precisamos de fundamentação, porque eventos acontecem, crises como nós estamos enfrentando nesses dias, na vida da raça humana, na face dessa terra, e nós sabemos que quem tem fé, aquele que está bem fundamentado, aquele que está bem alicerçado, ele suporta, se torna inabalável diante das adversidades. Sejam bem-vindos, pense nisso, está aqui a proposta, vamos argumentar, falar, pensar, buscar respaldo na Palavra de Deus, para que você esteja bem fundamentado, com a vida bem fundamentada através da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 1, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A cruz, a palavra da cruz, a cruz tem uma mensagem, a cruz tem uma informação, uma instrução para te dar. É mais do que simples símbolo da fé cristã. A cruz de Cristo, ela tem a ver com você no tempo e na eternidade. Você precisa entender, você precisa saber dos fundamentos, que a cruz de Cristo traz para nós, para um viver vitorioso no nosso dia a dia. Então presta bem atenção, nós estamos aqui nesta semana, e essa semana ela é chamada pelo sistema romano, católico romano, como Semana Santa. Eles têm um calendário, a Igreja Católica se organiza no calendário, e essa semana, o calendário proposto pelo sistema é comemorar a Paixão de Cristo, ou a Semana Santa. Nesta proposta, sexta-feira, eles estabelecem como sendo o dia da crucificação de Cristo, e no domingo, o dia da ressurreição, o dia da Páscoa. Esse calendário é um calendário católico, não é um calendário dos evangélicos, é um calendário católico. Se torna um calendário forte, porque a Igreja Católica acabou conseguindo estabelecer esse calendário na sociedade brasileira. Mas é muito interessante, Cruz fala da crucificação, fala da ressurreição. A intenção, eu entendo e julgo, do sistema romano, a intenção é gerar nos fiéis certo tipo de entendimento religioso. O primeiro entendimento que eu vejo que a proposta da Semana Santa pelo calendário romano propõe é justamente despertar nos fiéis que seguem o sistema romano a capacidade
de trazer a lembrança, através de cenas, procissões, trazer na lembrança do povo a crucificação, a cruz, não é? Cristo morreu numa cruz. Então, essa é a primeira intenção. A segunda intenção do sistema romano é gerar sentimentos ligados ao espiritual. E a terceira intenção é gerar comoção nos fiéis. Interessante, não é? Trabalha a mente, trabalha sentimentos, trabalha emoção, voltado para o espiritual ou religioso proposto pelo sistema romano. Sem desrespeitar a intenção de quem quer que seja, no meu entendimento bíblico, eu vejo a necessidade de avançarmos para além dessas três propostas: lembrança, sentimento e emoção. É necessário atingirmos o ápice da mensagem da cruz. A cruz de Cristo, ela é carregada de mensagem. E nós precisamos entender isso para que nós possamos formar na nossa vida, formar no nosso comportamento cristão, como representantes de Deus aqui na terra, um viver bem fundamentado e bem ajustado com a palavra de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, para você que está me ouvindo, que é muito interessante a gente avançar. Além desses três estágios, avançarmos para o estágio maior que a palavra de Deus revela. A palavra de Deus, ela traz a cruz de Cristo de uma forma tão maravilhosa, com mensagens tão gloriosas, que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida e na vida de todos os crentes que assim entendem, né, assim compreendem a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que o ápice, não é, que vai além desses três estágios, é a compreensão. Se nós não compreendermos a mensagem que está por detrás da cruz, e que nós precisamos entender essa revelação de Deus, nós ficamos comprometidos com a nossa religião, com a nossa espiritualidade, com a nossa confissão de fé. Nós precisamos compreender, através dos ensinos do Evangelho, através das cartas doutrinárias, não é o significado glorioso da cruz de Cristo. A cruz significa para nós a destruição, a perda do inferno em relação ao propósito que ele tem de prender a raça humana, de distanciar a raça humana, de evitar que a raça humana volte para Deus. Toda essa intenção, ela precisa atingir a lembrança, sim, precisa atingir o nosso sentimento, sim, precisa atingir também a nossa emoção, sentirmos diante dessa situação algo emocional, algo que mexe com a nossa vida, mas nós precisamos alimentar convicção, consciência, e consciência e convicção é firmada em cima de compreensão, de revelação da palavra de Deus. Que Deus nos dê esta graça, né, nessa oportunidade de reflexão, de meditação bíblica, nesta oportunidade de culto no lar. Que Deus seja com você, porque a ação da palavra de Deus, essa compreensão espiritual da cruz de Cristo, vai te qualificar, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, vai te qualificar para um viver vitorioso aqui na face da terra, e também um viver esperançoso na proposta que Deus fez e já firmou para sempre, de uma eternidade de glória e para sempre depois que esta vida passar. Que Deus te dê essa graça de ter o interesse de buscar compreender a mensagem da cruz de Cristo, porque Deus deseja vitória, Deus deseja crentes firmes e Deus deseja crentes direcionados para a eternidade através da cruz de Cristo, da mensagem de Cristo, através daquela obra ali no Calvário. Entenda isso, compreenda, busca vivenciar, busca sondar, aprofundar na palavra de Deus o seu entendimento através da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que é a grande marca, né, da nossa oportunidade, possibilidade de estarmos voltando
para Deus, estamos vivendo conforme a vontade de Deus, estamos vivendo vitoriosos em Deus na face dessa terra e com a proposta de uma eternidade para sempre. A paixão de Cristo é mais do que uma encenação a cada ano. A proposta maior é a compreensão para promover um viver na forma cristã, conforme propõe Romanos 12, versículo de número 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, diz a palavra do Senhor, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, com este século, com este sistema, diz a palavra de Deus. Não podemos estar dentro da forma deste mundo, sendo formatado conforme o sistema deste mundo quer. A fé cristã, através da cruz de Cristo, propõe outro tipo de vida. Transformai-vos, porque a cruz de Cristo traz transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus tem pensamentos para incutir nos nossos pensamentos, e que são pensamentos maravilhosos, pensamentos puros, santos, pensamentos com virtudes, firmados em virtudes, com capacidade de servir a Deus, com capacidade de servir na igreja, com capacidade de servir o nosso próximo, nossos irmãos, com o que temos e com o que somos. Então a Bíblia diz aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que estabelece o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito para a minha e para a sua vida. Perfeito é aquilo que não precisa de nada para completar, aquilo que traz completa satisfação. Agradável, aquilo que traz deleite, né? Coisas boas, aquilo que traz para nós, né? Recursos, né? Que alegra o coração, que alegra a nossa vida. Então Deus tem uma vontade, e nós precisamos conhecer essa vontade, não é? A vontade de Deus para nossas vidas. Então presta bem atenção, que essa proposta de Romanos, ela vai conduzindo a nossa vida para uma espiritualidade agradável, uma espiritualidade frutífica, uma vida cristã que traz como resultado um viver em fidelidade diante de Deus a cada dia. Deus não chamou você para ter uma semana santa, um dia santo, um ano santo. Todos os dias na presença de Deus são separados, e nós podemos viver correspondendo com a expectativa de Deus para a nossa vida, não é? Tendo como resultado um viver de fidelidade o tempo todo diante de Deus. Outra coisa que nós podemos perceber aqui também, né, deixando, melhor dizendo, no altar do sacrifício a nossa natureza pecaminosa, que impera nos nossos sentidos físicos e que muitas das vezes inclina as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa vontade para aquilo que é pecaminoso, desagradável ao coração de Deus. Existe um altar de sacrifício para nós estarmos ali. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo diante da presença do Senhor. Sacrifício, isso significa o seguinte: neutralizar tudo aquilo que vai desviar o nosso coração dos propósitos de Deus, daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida, para um viver cristão agradável diante de Deus. Então presta bem atenção, tem um altar de sacrifício. Esse altar do sacrifício lá do Velho Testamento, no Novo Testamento é a cruz de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos andar comprometidos com a cruz de Cristo. A Bíblia diz que se você quiser ser discípulo de Jesus, nega a si mesmo. Nega a si mesmo. Toma a cruz, a sua cruz, e siga o Senhor. Esteja comprometido com a cruz. Estar comprometido com a cruz significa estar tratando, cuidando, vigiando a nossa tendência, não é, pecaminosa, a nossa tendência para deslizar para aquilo que é pecado. Tendo essa compreensão, nós vamos agradar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para um viver diferente. A Bíblia diz que é nova vida.
Deus tem para mim e para você a nova vida. A velha vida justamente acaba quando você tem um encontro com a cruz de Cristo e a mensagem da cruz de Cristo para a sua vida. Você passa a ser uma nova criatura, um novo ser para Deus. Você está na linha do tempo para viver de maneira diferente, correspondendo com aquilo que é da vontade de Deus, né? Para a sua vida pessoal, para o reino de Deus, para a missão da igreja. Esta é a proposta, não é? Esta é a proposta, vivendo uma nova vida em compromisso com a santificação. Você, quando encontra com a cruz, você é separado, separada. Separação que Deus estabelece nesse relacionamento com você. Isto significa separado ou separada para Deus, significa viver em santificação. Nós também precisamos buscar agradar a Deus e prestar diante de Deus sempre um culto com inteligência espiritual. Precisamos crescer, desenvolver a nossa mente espiritual, ganharmos inteligência espiritual meditando na palavra, lendo a palavra, dando crédito aos ensinos, às pregações da palavra de Deus, porque Deus deseja receber de você um culto inteligente. E quem tem capacidade de inteligência bíblica sabe orar, sabe discernir. Quem tem inteligência bíblica sabe fugir do caminho dos laços do diabo, sabe e tem autoridade para enfrentar o diabo com a palavra revelada, que é a espada do Espírito, justamente para você vencer os ataques do diabo, as armadilhas do diabo contra a sua vida. Nós precisamos crescer na inteligência espiritual. Esforce, aplique o seu esforço para você crescer, ganhar uma mente espiritual. Isso você não ganha na escola, na faculdade, em mestrado, em doutorado. Você vai ganhar na igreja, porque é na igreja que Deus tem levantado os pregadores para gerar no coração dos crentes, na mente dos crentes, a inteligência bíblica, a inteligência que faz você dar a Deus um culto agradável. Pensa nisso, não é? Busca isso para a sua vida. Outra coisa que você precisa compreender, né? Também você precisa aplicar esforços para um crescimento racional na inteligência bíblica, segundo a fé em Cristo, mas você também precisa investir esforços para que a sua vontade pessoal, né, que é uma grande bênção, uma dádiva de Deus para cada um de nós, aquilo que define a nossa individualidade, a nossa vontade livre, não é? A Bíblia diz que nós precisamos entender que a nossa vontade, ela não é absoluta, ela é relacional. Ela pode errar, ela pode acertar, não é? Ela pode direcionar bem ou complicar nossas direções. Deu para você entender? Então você precisa entender que a sua vontade, ela precisa estar harmonizada com a vontade de Deus, com a vontade que é absoluta. E a Bíblia diz que essa vontade de Deus, que é absoluta, é que vai garantir para você esse ambiente, né, abençoador de coisas boas, agradáveis e perfeitas. Ter estas bênçãos no seu interior, na sua vida exterior, lá dentro da sua casa, aqui dentro da igreja, na nossa convivência com os irmãos, a nossa convivência lá no mundo, não é? Porque nós carregamos dentro da vontade de Deus firmada na nossa vida, nós carregamos o reflexo do poder de Deus e levamos para onde quer que o Senhor nos coloca, na vida profissional, na vida eclesiástica, familiar. Que Deus possa nos dar esta graça, né, de estarmos vivendo o poder da cruz de Cristo, baseado nessas rogativas também de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, não é? Aplicando, porque é assim, nessa harmonia com a vontade de Deus, que nós iremos também termos um relacionamento para cima, vertical, com Deus, de maneira que nada venha bloquear a nossa comunhão com o Senhor. Quando orarmos, que o Senhor possa estar atento ao nosso ouvido, nada venha bloquear. Quando a gente anda na vontade de Deus, todo o horizonte se abre, as portas se abrem, e nós podemos esperar o melhor de Deus para a nossa vida. A cruz de Cristo é a porta, e a obra
de Jesus Cristo ali na cruz é o caminho de volta para Deus, o Deus entronizado. A palavra de Deus diz que Jesus é um novo e vivo caminho, e que Jesus nos acessa a presença do Pai. O Filho nos leva ao Pai, através da sua cruz e da obra que ali se estabeleceu para todos sempre. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, acessar a presença de Deus e temos acesso a um trono que a Bíblia diz que libera graça, misericórdia, traz resultados, socorro em tempo oportuno na realidade de cada um de nós. Esse trono está estabelecido 24 horas por dia, porque ele é um trono eterno. A qualquer momento, a qualquer hora da sua necessidade, ou mesmo não tendo necessidade da sua comunhão, necessidade de comunhão com Deus, você pode acessar diante desse trono. Chama-se o trono da graça de Deus. Acheguemos diante do trono da graça de Deus. Então a cruz de Cristo é a porta, a obra do Mestre, do Senhor Jesus, do Salvador Jesus, é o caminho de volta para Deus, na comunhão e um dia, um destino eterno na presença de Deus e para sempre. O que é que nós podemos entender da cruz? A cruz propõe para mim e para você uma mensagem que faz parte da cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz, diz o texto, é loucura, porque não se entende com a mente natural. Nós temos que entender com a mente espiritual. A primeira coisa que a cruz propõe para mim e para você é o perdão para sempre. Não é o perdão temporário, é o perdão para sempre. O sangue de Jesus, derramado ali na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado para sempre. Para aqueles que conseguem entender e conseguem crer que esse sangue é sangue purificador. A segunda coisa que a cruz propõe redenção eterna. Presta bem atenção que eu estou dizendo de coisa eterna. Eu não estou dizendo de perdão, não estou dizendo de redenção, eu estou colocando perdão eterno, redenção eterna. A cruz propõe em segundo lugar, redenção eterna. A obra de Jesus liberta. Jesus, quando estava ali na cruz, fazendo uma obra em favor da minha e da sua vida, ele estava ali propondo libertação para mim e para você. A obra de Jesus liberta o pecador escravizado e dá para o pecador que nele crê a bênção da vida livre. Se você está aí debaixo de alguma prisão, corra para a cruz. A cruz tem poder de redenção, de trazer libertação, de desfazer prisões. Aceita a cruz de Cristo na sua vida. Terceiro, a cruz propõe justificação eterna. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor da nossa alma, o amado da nossa alma, levou sobre si a sentença da condenação e do juízo eterno, ou de Deus sobre nós, para nos livrar da condenação que vai banir o pecador que não crer no poder da cruz para uma eternidade longe da presença do Senhor. A cruz propõe redenção, a cruz propõe justificação. Jesus nos justifica através da cruz. Quarto, a cruz propõe santificação. Imagine que milagre, que algo extraordinário de Deus para mim e para você. Nós que somos pecadores, o poder da obra da cruz de Cristo é tão grande que Deus olha para aquele que está arrependido, aquele que crê, aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, como uma pessoa sem pecado. Não que ela seja sem pecado, é porque a cobertura da obra de Deus, Deus veste essa pessoa com a vida de Cristo. E quando Ele olha para você que já é salvo, Ele já não vê você mais, Ele vê a vida de Cristo. O sangue é vida, a vida de Cristo em você. E isto te faz
santificado eternamente diante dos olhos do tribunal celestial. Isso chama-se santidade através da obra de Cristo. Logicamente que você tem uma santidade que é a santidade progressiva, a santidade que você precisa aqui se esforçar para viver, para você manter comunhão com aquilo que Deus já te deu para sempre, que é uma santificação eterna. Você precisa ter uma santificação progressiva, correspondendo com aquilo que você já ganhou através da cruz de Cristo. Bênção, coisa de Deus, que nós precisamos compreender para estarmos aqui vivendo e vivendo de forma vitoriosa a nossa fé, de forma vitoriosa as nossas batalhas, baseada com o poder da cruz de Cristo. A cruz de Cristo também propõe regeneração eterna, queridos. Regenerar significa gerar de novo. Nós fomos gerados em Adão e ganhamos como herança a perdição eterna. Ganhamos como herança lá de Adão sermos pecadores. Ganhamos como consequência sermos banidos da presença de Deus na geração de Adão. Perdemos a herança em Adão, a herança espiritual. Mas agora a Bíblia diz que Deus, através da cruz de Cristo, Ele gera uma nova oportunidade de vida para mim e para você. Através da cruz de Cristo, a Bíblia diz que a obra de Jesus, a cruz de Cristo, transforma através da fé. Ao crermos no poder da cruz, na obra da cruz, isto é fé. A Bíblia diz que através da fé, o filho da desobediência, caminhando para a perdição, condicionado a ser filho da desobediência em Adão, agora passa a ser filhos da herança de Deus. Deu para entender? A grandeza dessa revelação, a compreensão é mais do que simplesmente uma lembrança, é mais do que simplesmente um sentimento, uma emoção que se repete às vezes no calendário. A Bíblia diz que são verdades eternas. A Bíblia diz que nós somos transformados em filhos de Deus, filhos amados. Agora nós temos em Cristo a graça de vivermos como filhos. Deus deu herança para o seu único filho, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo dessa herança, para desfrutarmos da sua amplitude e da glória que está presente nessa herança, que a Bíblia chama de herança incorruptível, que significa que nada pode desfazer. Que coisa maravilhosa é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo traz perdão eterno, redenção eterna, justificação eterna, santificação eterna, regeneração eterna. Para fechar, para te dar um bom fundamento, né? Você pode viver livre, você pode viver de forma purificada pela cruz, você pode viver de forma separada, nada pode mais te contaminar, porque você tem sobre a sua vida o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo tem poder de trazer santificação. Você tem poder de viver com direito. Você agora não é filho da desobediência, mas agora você é filho da obediência através da obra de Cristo. E por último, a cruz propõe reconciliação eterna. A obra da cruz de Cristo, amado irmão, amada irmã, querido visitante, querido ouvinte, melhor dizendo, a obra de Cristo lá na cruz do Calvário, ela quebrou a barreira da inimizade. Éramos inimigos de Deus em Adão, mas com a obra de Cristo nós somos agora amigos de Deus. Nós fazemos a vontade de Deus não por obrigação, nós fazemos a vontade de Deus, o querer de Deus. Estamos aqui vivendo para Deus, não por imposição. Se bem que Deus tinha poder de impor, mas Ele não quer imposição. Ele quer a nossa amizade. Ele quer que façamos com alegria, ainda que tenha um peso, um preço a pagar, um sacrifício a suportar, não é? Nós precisamos fazer porque nós amamos aquele que é o nosso amigo. Ele quebrou, Jesus quebrou pela cruz o poder da separação, o poder da inimizade. Agora a Bíblia diz que nós somos amigos de Deus. Poder da cruz, verdade da cruz,
mensagem da cruz para mim e para você, nessa semana que é chamada Semana Santa, não é? Que para nós todos os dias são santos na presença de Deus e precisamos assim viver. Quero encerrar essa nossa pregação, a nossa meditação na palavra de Deus, lendo o cântico do nosso cenário, que diz assim. É muito interessante que um dia Deus inspirou o poeta, Deus deu inteligência ao músico, que colocou melodia nessa poesia, transformando-se num hino que está ligado ao inário da nossa igreja, Salmos e Hinos, né, que é da igreja congregacional. Lá fala sobre a mensagem da cruz. Outros inários também têm tamanha a grandeza dessa poesia. Em outros inários, às vezes tem um título como Rude Cruz, não é? A palavra de Deus, a palavra do poeta diz assim: no Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador, por você, pecador e pecador. Jesus deu a vida. Ninguém tirou a vida de Jesus através de uma vontade fora da vontade de Deus. Ele deu a vida para cumprir um plano de salvação para nós. Diz ainda: sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, para mim, atrativo sem fim, nela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém, para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer, quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará e te dará também. Amém? Vamos orar? Entenda isso. Entenda sobre a importância da cruz de Cristo como sendo um grande fundamento para a sua fé e para a sua maneira de viver. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, fizemos uma reflexão na Tua Palavra, achamos nela os fundamentos para um viver agradável ao Senhor, para o nosso relacionamento agradável uns com os outros, e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê a graça de vivermos como amigos, vivermos como separados, livres, vivermos, Senhor Deus, ó Pai amado, triunfando e se alegrando, ó Deus amado, nesta grande proposta do Senhor de escaparmos da perdição eterna. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque somos justificados pela obra de Cristo. Obrigado pelo perdão dos meus pecados, ó Deus amado, pelo perdão do pecado dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada, Senhor Deus, ó Deus amado, de cada um na sua individualidade, de cada família. Nós podemos alcançar o perdão do Senhor na nossa casa, o perdão do Senhor na nossa igreja. Perdoa, Senhor Deus, a nossa igreja, cada um, ó Deus amado, a nossa coletividade. Se tem alguma coisa que não glorifica o Teu nome, vai removendo, ó Deus. Traz, Senhor Deus, os valores do Teu reino, os recursos do Teu reino para nós. Em nome de Jesus, obrigado, ó Deus. Obrigado pela cruz de Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque na missão que o Senhor estabeleceu para salvar as nossas vidas, o Senhor, ó Deus amado, colocou no caminho de Jesus a cruz. Ó Deus amado, a sentença ali, Senhor Deus, no meu
e no lugar dos meus irmãos também. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, ensina-nos a viver de conformidade com a mensagem da cruz. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Participa, esteja atento à palavra, e Deus vai te dar graça e bondade neste dia, para a glória e para o louvor do seu nome, nesse culto na sua família. Eu quero aproveitar, pastor Sanjo e o presbítero João fizeram na última gravação, achei muito interessante, que às vezes foge da nossa mente nessa sequência, por causa do culto não presencial. E nós estamos na campanha Quem Planta Colhe. Você que está aí na sua campanha Quem Planta Colhe, nós estamos aqui reunindo no templo, mas nós estamos unidos no mesmo Espírito. Apresenta a Deus, eu vou orar pela campanha Quem Planta Colhe, porque quem planta, colhe, quem não planta, não colhe, não é? E tomara que Deus te dá com abundância, porque você está plantando e vai colher muito, Quem planta muito também colhe muito. E que Deus te dê a graça de ter bastante para você, no seu celeiro, e que ainda dê de forma tão transbordante que possa até ajudar o outro que nem está plantando, não está nem tá interessado em plantar, e às vezes está passando lá necessidade porque não entendeu, porque quem planta, colhe. É um princípio que precisamos praticar. Deus, eu coloco diante de Ti esse momento de oração, e te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando das nossas vidas. Nós temos aqui na nossa igreja essa proposta de oração, para motivar a perseverança, ó Deus, para motivar os irmãos a orarem, Senhor Deus, com persistência. Ó Deus, nós propomos esta campanha Quem Planta, Colhe. Age, abençoa, derrama graça sobre cada pedido. Pedimos, ó Pai amado, em várias necessidades da nossa vida, porque o Senhor é Deus que cuida, e tudo que diz respeito à nossa vida, ó Deus amado, o Senhor tem interesse. Entra na minha situação, tem os meus pedidos, o meu clamor, ó Deus amado, aquilo que às vezes aflige a minha alma, aquilo que eu vejo que é necessidade, que precisa de uma intervenção do Senhor no meu pedido, assim como os irmãos têm os seus. Nós te pedimos, ó Pai, ligamos diante de Ti esse momento de Quem Planta Colhe. Abençoamos os irmãos, abençoamos aqueles que estão persistindo e perseverando na oração, abençoamos, porque a fé que o Senhor tem colocado no nosso coração não desiste nunca, porque nós sabemos que o Senhor tem uma resposta para nós, sim ou não, ou espera. Qualquer uma delas, ó Deus, queremos acatar. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Quero fazer algumas orações também, abençoando a sua vida, se bem que tem uma lista de oração que nós estamos compartilhando com os irmãos, mas eu quero fazer algumas orações direcionadas a você, a sua necessidade. Vamos orar em nome de Jesus pela nossa nação? A Bíblia diz que Deus é poderoso para mudar a sorte da nossa nação, porque a nossa nação não pertence aos homens, a nossa nação pertence ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele é Rei das nações, e a nossa nação também. Queremos o governo de Jesus, o governo do Pai, o governo do Espírito Santo, o governo de Deus aqui. Deus, nós oramos pela nação brasileira, abençoamos todas as autoridades constituídas sobre nós, governamental, política, as autoridades judiciárias, as autoridades da segurança, da medicina, as autoridades da educação, todas as pessoas que trabalham, Senhor Deus, nesses setores, que sejam, Senhor Deus, iluminados pelo Teu Espírito, o coração delas voltem para aquilo que é bom, justo, para aquilo que é moral, para aquilo que é ético, para aquilo que, ó Deus amado, esteja também harmonizado com os valores espirituais revelados em Tua Palavra. Nós manietamos toda obra do diabo contra a nossa nação, toda ideia, Senhor Deus, ó Deus amado, que bate, Senhor Deus, contrariamente com a revelação da Tua Palavra, que seja neutralizada na nação brasileira. Ó Deus amado, está na nossa bandeira uma proposta, ordem e progresso. Queremos a ordem nessa nação. Tudo aquilo que vem para trazer anarquia, tudo aquilo que vem para trazer, Senhor Deus, desordem, que seja repreendido em nome de Jesus. Ó Deus amado, queremos progressão na nação brasileira, para que cada indivíduo, ó Deus amado, através do seu esforço, do seu trabalho, da sua capacidade profissional, que possa, Senhor Deus, crescer, progredir, ter vida projetada, ter retorno do seu trabalho.
Deus, em nome de Jesus, nós clamamos em nome de Jesus que haja progressão nas famílias. Ó Deus amado, muitas pessoas sofrendo misérias, escassez. Ó Deus amado, o Senhor é Deus que traz provisão, e faça com que a nossa nação seja, Senhor Deus, um celeiro de provisão para o povo brasileiro. Em nome de Jesus, abençoa. Ó Deus amado, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem atacando as nossas autoridades, repreende em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor Deus, em aliança com o inferno, com a morte, com a destruição, com a manipulação, aqueles que estão com aliança, Senhor Deus, ó Pai amado, com, ó Deus amado, Senhor Deus, a forma de tirar, corromper, ó Pai amado, roubar o povo brasileiro. Deus, varre da nossa política, varre dos nossos governos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, vai tirando, Senhor Deus, todas as influências contrárias, satânicas, contra a nação brasileira. Nós consagramos o Brasil nas tuas mãos e declaramos que essa nação te pertence. Ajuda a igreja a promover o senhorio de Jesus nessa nação, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos o papel, a obrigação como igreja de apresentar Jesus como o Senhor dessa nação. O Senhor é rei, mas o Senhor precisa se apresentar para essa nação como Senhor. E nós queremos, ó Deus, para vivermos dias felizes, dias de bênção. Ó Deus, repreende essa pandemia. Ó Deus amado, acaba com todas essas manipulações humanas, ó Deus amado, que tem destruído vidas. Faça as nossas autoridades alcançarem a sensibilidade. Inclina o coração do rei, inclina o coração das pessoas que nos governam para o Senhor, para os teus propósitos. É a nossa oração. Abençoa a família congregacional, marido e mulher, os filhos, a casa. Ó Deus, que habite na casa de cada um o amor, que habite a preservação do casamento, que habite ali, Senhor Deus, os cuidados do Senhor. Deus abençoa a nossa igreja, guarda a igreja evangélica congregacional do Rio Branco. Toma os pastores nas tuas mãos, pastor Paulo, pastor Sanzio, pastor Carlos, pastor Norberto, pastor Vanderlei. Toma, ó Senhor Deus, o nosso corpo de oficiais, o nosso corpo de diretoria de departamentos nas tuas mãos. Guarda cada um, ajuda-nos, ó Pai amado, a aplicar esforços para termos uma igreja com crescimento numérico e com crescimento, Senhor Deus, espiritual. Ó Deus amado, para a glória e louvor do teu nome. Deus, abençoa nossos filhos, tenha misericórdia dos nossos filhos, netos, ó Deus amado, que estão aqui, Senhor Deus, caminhando para enfrentar, Senhor Deus, o desenrolar das gerações na linha do tempo. Guarda para que eles possam experimentar o que é melhor, o que é de melhor, dias melhores, ó Deus, na existência deles na face da terra. Deus abençoa, traz um avivamento espiritual, guarda a nossa vida, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Pai amado, a perseguir, buscar com grande esforço um viver santo e agradável ao Senhor no nosso dia a dia. Salva os perdidos, liberta os cativos, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma noite de graça e bondade nesta quinta, de quinta para sexta, em nome de Jesus. Vou dar a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém.